Isto é o meu corpo. 1 Coríntios 11, 24. Hoje estamos celebrando uma solenidade muito importante na igreja. Festa de Corpus Christi. Corpo, sangue, alma, divindade de nosso Senhor. Ele veio do alto aqui para baixo, especialmente lá em Nazaré, onde eu moro, onde se cumpriram as profecias e o Verbo divino aqui, ou melhor, lá se fez carne. Naquela gruta da encarnação ou da anunciação, onde o anjo Gabriel apareceu à Virgem Maria, com esse trecho do Evangelho de João, está escrito em latim hic, que quer dizer aqui. Aqui o Verbo divino se fez carne. Mas é tão bonito lembrar e ter consciência de que podemos dizer, poderia estar escrito a mesma coisa que está escrita lá em Nazaré: verbum caro hic factum est, em latim. E aqui o Verbo divino se fez carne, poderia estar aqui diante deste altar. Lembro-me que certa vez perguntaram a um arcebispo famoso que morou também aqui em Pernambuco, Dom Helder Câmara. Perguntaram para ele assim: Dom Helder, o senhor já foi à Terra Santa? E ele, com o nosso nordestês, respondeu: muitas vezes. Aliás, ele respondeu: todos os dias na Eucaristia. Aqui é a nossa Terra Santa. E ele veio, digo mais uma vez, do alto para baixo, para que nós, que somos baixos, não é verdade, pudéssemos ir para o alto. Hoje, de modo especial e tão lindo na igreja, já desde o Papa Urbano IV, lá no século XIII, institui esta festa para que Jesus fosse lá fora, para que a gente entrasse aqui dentro. Essa é a dinâmica do reino de Deus, em que Ele vem ao nosso encontro, do alto para baixo, para que nós possamos nos elevar. Colossenses 3, buscai as coisas do alto. E que nós que estamos por aí, do lado de fora, perdendo tanta coisa que temos na igreja, Jesus, mais uma vez, esse bom pastor, vai lá fora buscar as ovelhas perdidas, para trazê-las de volta aqui, para o altar, para a Terra Santa de cada celebração eucarística e dos sacrários, que 24 horas por dia e quase 365 dias no ano, porque tem um que a igreja deixou de modo especial na Sexta-feira Santa, sem ele, de sexta para quinta, sexta, até a vigília, para que a gente tome um pouco mais de consciência do quanto eu preciso dele. Eu queria, nesta breve homilia, mas nessa festa importante, falar com vocês, mas falar cantando assim: Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Só um pouquinho. Eu já percebi desde o início da missa que vocês gostam muito de cantar, não é verdade? Achei tão bonito, viu? Batinho redondo, naturalmente, é dele mesmo. Que bonito participar de uma celebração em que a Assembleia de fato responde, e responde cantando um canto bonito. Que bom!
E eu fiquei ainda mais feliz porque, preparando esta homilia, tinha combinado ali com o ministério da gente colocar essa música, e eu sabia que eu não ia cantar sozinho, você ia cantar comigo. Assim fica muito, muito mais bonito. Dessa música, inspirada por Deus, também de um outro membro da nossa comunidade de Canção Nova, o diácono Nelson Correia. E, inspirado, ele começa dizendo assim: Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, eu sinto o céu se abrir. E que tristeza que tantas pessoas vivem num inferno simplesmente porque não vêm aqui, neste céu que se abre em cada celebração, nesse céu ali, no sacrário, nos esperando. Quantas e quantas vezes as nossas casas, nossos relacionamentos, os lugares por aí, são de fato infernos, porque não está ou não estamos na presença do Senhor. É claro que aqui é o início, mas Jesus quer fazer com cada um de nós também aquilo que Ele fez com Maria, tornando-a e tornando-nos sacrários vivos da Eucaristia. Foi tão bonito quando ela saiu lá de Nazaré, onde eu moro, e foi para Encárem, cidade próxima de Jerusalém, pouco mais de 100 quilômetros, e cheia da Eucaristia, porque é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, o seu ventre, esse sacrário vivo que ia abençoando os lugares, as pessoas por onde ele passava, e vamos repetir isso hoje, de graça. Quando chega na casa de Isabel, só o seu shalom, é assim aquela saudação que eles davam. Ela e o seu filho ficaram cheios do Espírito Santo. Por que será que não acontece isso quando voltamos para as nossas casas e encontramos as pessoas pelo caminho? Talvez seja porque ainda não sabemos receber o Senhor com a dignidade que Ele merece. No livro do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, São Luís Guilhom de Montfort, de algumas formas ele nos oferece para recebermos melhor a comunhão. Uma delas eu acho fantástica, quando ele diz que não há nenhum ser humano que saiba receber, acolher Jesus mais dignamente e perfeitamente que a Virgem Maria. Então a dica que ele dá, quem lê o livro, é, na hora da comunhão, diga assim: Maria, recebe Jesus por mim, acolhe em mim, com a dignidade, com a pureza, com a santidade que só a Senhora tem. Até arrepio de falar. E quem sabe, se crescermos nesse aprender a comungar, porque muitos engolem Jesus. Engolir é uma coisa, mas comungar é outra, é diferente. Em que de fato ficamos cheios do Espírito Santo. Ele entra em mim, e aí não dá para depois que eu sento ali no banco, ou no momento que eu volto para o meu lugar, eu vou olhar o celular, eu vou falar com alguém, eu vou me distrair. Toma consciência de quem está entrando na tua casa. E aí você vai experimentar de fato esse céu que se abre dentro de você. É tão lindo receber Jesus. Nem precisava dizer na catequese, é uma obrigação, viu? Se perder a missa no domingo é um pecado grave, pode ir para o inferno. É verdade, mas eu acho que nem precisava dizer assim. Se a gente conseguisse transmitir um pouquinho da alegria, desse céu, desse amor que é receber Jesus, ninguém ia trocar Santa Missa por jogo de futebol, por praia, ainda mais se fossem aquelas daqui
dessa região que o povo de Escada fica doido para vir aqui para as praias de Gaibu, Calheiros, Cerrados, mas não trocava. Não trocava por nada. Não trocava por churrasco, não trocava por feijoada, não trocava por sorvete, não trocava por McDonald's, nada. É Jesus na Eucaristia. Deve ser por isso que também muita gente passa fome, a fome de Deus. No Evangelho mostra um momento em que as pessoas tinham fome, mas eu lhes digo hoje, com certeza, a maior fome do nosso tempo, do nosso país inclusive, ainda mais depois de tantas bolsas para ajudar as pessoas, a maior fome não é a do estômago, mas é a do coração, a fome de cruz. E o Senhor deseja fazer certamente de cada um de nós, digo de novo, o que Ele fez com Maria, tornando-nos também sacrários vivos. Um dos sacrários, ou melhor, um dos ostensórios, também ostensório vivo, um dos ostensórios mais lindos que eu já vi, é o que tem a Virgem Maria, e assim no centro, como no coração, no ventre dela, espaço onde se colocam a hóstia consagrada, que é a imagem que eu coloquei aqui no celular. Porque ela esteve e está querendo que sejamos isso, eucaristizados, eucarísticos, assim como ela. Maria é uma mulher saudável, porque também ela foi cheia de Deus. E olha como a gente canta nessa música depois, que faz assim: Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir. Só um pouquinho. É uma luz que lhe atinge, ela brilha. E depois, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Quanta gente por aí de cabeça quente, fazendo bobagem com cabeça quente, fazendo o que não deve. Por que não vem aqui? Esfria a cabeça com Jesus, na missa, no sacrário. Dizem que Santo Tomás de Aquino estudava tanto, a cabeça dele ficava quente, e ele ali colocava a cabeça dele no sacrário para dar uma esfriadinha. Você está muito nervosinho, nervosinha? Venha adorar Jesus na Eucaristia, venha à Santa Missa, venha rezar, venha orar. E o coração está frio, incapaz de amar, de perdoar, até mesmo frio para amar como Jesus ensina, e até amar as coisas de Deus. Tem tanta gente por aí que está adoecido da cabeça mesmo e do coração. E olha, eu não digo a ninguém aqui para deixar de procurar um psicólogo, um psiquiatra, que você talvez já esteja indo. Não digo para deixar de ir, não, mas para ter o tratamento completo. Venha aqui, igreja, também. Venha adorar o Senhor, venha amar, venha trazer tudo que você tem, e às vezes até achando que não tem nada, sem saber o que dizer. Dizem que Curadários, ele constantemente, todos os dias, ele adorava Jesus na Eucaristia. E aí um dia um paroquiano chegou para ele e perguntou: mas o que o senhor faz aí? O que o senhor fala? Ele disse: eu olho para ele e ele olha para mim. Eu não falo muita coisa não falo nada. Por quê? Dizia ele, é como o sol dessas praias que a gente disse, ou até algumas outras pernambucanas no Brasil, em que, mesmo que você não queira, o sol ele é tão forte que ele vai te esquentando, te bronzeando. Se for branquinho como eu, logo fica bem vermelhinho, viu? Muito mais é o sol da Eucaristia,
a nos iluminar. As plantas, por exemplo, que sem o sol não crescem, e os ossos do ser humano também. Isso não é só física ou biologia, isso é a nossa vida cristã e espiritual. Eu preciso deste sol que é Jesus. Parte da nossa cura, e às vezes a cura total, só vai acontecer quando nos tornarmos eucarísticos. Não somente uma comunhão com uma devoção vazia, um rito, por assim dizer, mas algo mais profundo. Poderíamos continuar aqui nesta música, indo em cada um dos trechos e tudo, mas ficaria muito longo. Porém, eu não quero concluir este momento de homilia com vocês sem falar também de 3 crianças que se tornaram tão eucarísticas e têm tanto a nos ensinar. Elas se chamam Lúcia, Jacinta e Francisco, os 3 pastorinhos de Fátima. E até me arrepio só de dizer o nome. Que antes mesmo da aparição de Nosso Senhor em 1917, 13 de maio, já em 1916, o anjo da paz apareceu para eles. E das 3 aparições, destaco uma delas, que é a última, na Loca do Cabeço, em que ele ensina uma oração ainda pouco conhecida, mas tão importante para cada um de nós. A oração é assim: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente. E eles adoravam profundamente. Chamavam Jesus de Jesus Eucaristia, de Jesus escondido, meu amigo Jesus escondido. Ao ponto, e amavam tanto Jesus, ao ponto, por exemplo, de Francisco, uma vez, indo para a escola, no caminho da escola, falou para Lúcia assim: não vou mais não. Mas Francisco, não vou para a escola mais não. Por quê? Nossa Senhora disse que eu vou para o céu logo. Eu vou fazer o que lá? Eu vou ficar aqui na igreja com meu amigo Jesus. E passava ali as horas todas da aula, até quando eles voltavam e iam para casa. Fui aprendendo esse novo estudo, essa nova aula para entrar no céu. Claro que esse exemplo aqui não é para ninguém deixar de estudar e deixar de ir para a escola, não. Mas no tempo que você estiver não na escola, vem aqui, fique com Jesus, faça companhia a Ele. E um outro momento que eu acho muito lindo dessa história é quando Jacinta já estava doente, enferma na cama, sem poder ir à igreja. E aí um dia chega a Lúcia no seu quarto, e aí Jacinta pergunta para ela: você foi à missa? Lúcia responde: sim. Comungou? Sim, comunguei. Então Jacinta fala para ela: então vem aqui, fica mais perto de mim, porque eu quero adorar Jesus que está em você. Essa é a nossa igreja, essa é a nossa fé. Que cresça cada vez mais em nós essa consciência eucarística e nos tornemos a semelhança de Maria, sacrários, ostensórios vivos do Senhor. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando Jesus nesta missa. Pode ir cantando, pode ir cantando. Senhor, Senhor, graças sejam dadas a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. Se meio a
tribulação.